Obrigada, Pedro. E vamos falar direto com a fonte, abrir espaço no nosso Bastidores CNN para receber ele, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele assume hoje a presidência da Frente Nacional dos Prefeitos, num evento aqui em Brasília. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo. A gente vai falar sobre os seus desafios, como agora presidente da frente, mas essa pesquisa está quicando aqui. Eu quero abrir com isso, essa entrevista, saber como é que o senhor recebe esses números, o senhor com uma larga vantagem em relação a outros possíveis candidatos para o governo do Rio em 2026, se o senhor estará mesmo no páreo e ao lado do presidente Lula na disputa pelo governo do Rio no próximo ano. Bem-vindo. Olha, para te ser muito honesta, né? Eu estava aqui a manhã toda no encontro da FNP, e quando eu estava esperando vocês aqui, eu ouvi uma pesquisa, vi que estavam falando de mim, né? Espero que seja boa a pesquisa, mas, enfim, eu estou muito focado aqui nas coisas da Prefeitura do Rio, nessa nova missão que eu assumo aí como presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Esse é o meu foco. Eleição fato há muito tempo, só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista, né? O povão que está nos assistindo agora quer saber do serviço de saúde, do ônibus, da prestação de serviços dos municípios, como é que fica essa reforma tributária, é disso que eu estou tratando com prioridade. Prefeito, realmente a população ainda está muito preocupada com os problemas locais. Só para o senhor saber, a pesquisa aponta que o senhor teria mais de 40%, enquanto os adversários teriam menos de 8%. Vamos falar dos desafios para os municípios, então. Qual deve ser o principal desafio enfrentado pelos municípios em 2025 e 2026? Olha, a gente tem que falar de uma coisa que está acontecendo agora, né? O Brasil aprovou uma reforma tributária que buscava e que busca simplificar um pouco desse nosso manicômio tributário. É muito imposto para se pagar, enfim, houve uma unificação, né, naquilo que se convencionou chamar de IBS, o Imposto sobre Valor Agregado, que inclui circulação, produção e serviços, né, de bens e serviços. E esse imposto, ele é um imposto que essa reforma gera um impacto na vida dos municípios, principalmente os municípios médios e grandes. A expectativa é que você tenha uma perda de arrecadação com essa centralização dessa cobrança. Então, eu acho que esse é o grande desafio agora. Nós vamos entrar numa fase de transição em que se monta um comitê desse novo imposto, esse imposto sobre bens e serviços, que é formado por 27 representantes de Estado e 27 representantes de municípios. E acho que todos nós aqui que defendemos o interesse dos municípios no Brasil vamos ter que estar muito atentos para essa fase de transição, porque, como a gente sabe, né, as responsabilidades dos municípios cada vez aumentam mais, mas as receitas não têm sido esse o caso, né? Toda vez que os governos, eu não me refiro ao governo do presidente Lula, eu acho que historicamente, desde a Constituição de 88, né, há uma certa benesse que se faz com o chapéu alheio, e principalmente o chapéu dos municípios cada vez mais pressionados para prestar serviço adequado de educação, prestar serviço adequado de saúde, transporte e subsídio. Mais recentemente, um tema que os municípios já vinham sendo chamados com a decisão do Supremo Tribunal Federal, também tratar da segurança pública. Tudo isso significa mais despesa, né? Então, essa implantação do comitê do Imposto sobre Bens e Serviços, a maneira como isso vai funcionar, eu diria que é o grande desafio para 2025, desafio premente que está aqui na nossa frente. E qual é a prioridade dada ao projeto de isenção do imposto de renda da frente, prefeito, visto que quando o projeto foi divulgado, ouviu muitas e muitas reclamações dos municípios, cobrando o Ministério da Fazenda sobre os números apresentados, parlamentares, inclusive do Rio, Pedro Paulo, chegou a questionar os números para o Rio de Janeiro, são diferentes daqueles apresentados em relação às perdas arrecadatórias. O senhor vai abrir diálogo com o Ministério da Fazenda, vai capitanear essa pauta em defesa dos municípios também? Olha, primeira coisa, né? Todos nós, eu não encontrei nenhum prefeito que não defenda a mudança no imposto de renda. Tornar o imposto de renda mais justo,
cobrar mais de quem ganha mais, não cobrar, tornar isento quem ganha menos, eu entendo que é absolutamente adequado. Mas a gente tem que imaginar que todos os municípios recolhem dos seus servidores, dos seus prestadores de serviço, o imposto de renda recolhe ele na fonte. Isso significa, no caso do Rio de Janeiro, uma arrecadação de quase 400 milhões de reais anual. Então, o que nós vamos, defendendo o projeto, defendendo a iniciativa do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, né, os municípios precisam saber como nós vamos ser recompensados. Né? Não é só pelo fundo de participações, essa conta não fecha, né? Não é só pela movimentação, supostamente, da economia, porque as pessoas vão ter mais dinheiro. A gente precisa de que essa compensação se dê de maneira adequada, como, aliás, a União faz quando abre mão de um determinado imposto, ela aponta imediatamente aonde é que ela vai arrancar a diferença para garantir essa receita. Então, você tem um histórico no Brasil, você teve, por exemplo, as isenções dadas à redução das alíquotas de combustíveis há 2 anos atrás, né, que na verdade é uma BNS feita com o chapéu dos municípios. Então você tem uma redução do imposto de renda, e eu sou a favor de toda redução tributária, toda redução que possa melhorar a vida da população. Agora, não dá para os municípios continuarem sendo permanentemente prejudicados, e esse esforço de negociação que a gente vai ter com o Congresso Nacional, com o ex-presidente Arthur Lira, que vai relatar esse projeto, e com o ministro Fernando Haddad. Os dados oficiais do país, prefeito, apontam uma queda no número de homicídios, mas as pesquisas mostram que a população coloca a insegurança pública como a principal reclamação nos dias de hoje. Isso inclui o Rio de Janeiro. A gente acabou de noticiar um sargento que matou um feirante. Depois teve um turista de Belo Horizonte que estava visitando o Rio de Janeiro e levou um tiro no rosto. O que pode ser feito para finalmente tentar melhorar essas condições de segurança pública? E como os municípios podem cobrar? Claro, a responsabilidade pela segurança pública está em grande parte na mão dos estados. Mas como os municípios podem ajudar nesse processo de trazer um pouco mais de segurança à população? Olha, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, muito recente, permitindo, entendendo, fazendo a interpretação da Carta Constitucional de que as guardas municipais podem andar armadas e podem cumprir um papel de policiamento mais ostensivo, de policiamento de proximidade, eu acho que isso vai colocar nas mãos dos prefeitos, o que significa custo também, despesa nova, mas coloca nas mãos dos prefeitos uma possibilidade muito grande de aumentar esse policiamento ostensivo e colaborar com as forças policiais estaduais. É esse esforço que a gente está fazendo no Rio. Eu mandei para a Câmara de Vereadores uma proposta de mudança da lei orgânica, permitindo o armamento da Guarda Municipal, em paralelo à criação de uma força municipal de segurança para que a gente possa ter um policiamento ostensivo em áreas da cidade que demandem isso. Né? Então, a ideia é um pouco... Vou aqui dar um exemplo concreto do Rio, porque eu acho que isso acaba se reproduzindo em boa parte dos estados brasileiros. Então, a Guarda Municipal, a Força Municipal de Segurança, ela não vai agir contra o traficante, contra o miliciano. Isso continuará sendo um trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas a Guarda Municipal pode, por exemplo, fazer o policiamento ostensivo numa zona turística, por exemplo, onde esse turista de Belo Horizonte foi baleado hoje. Né? Pode estar mais presente nos centros de bairro, isso pode trazer uma sensação de segurança maior. É óbvio que o tema de segurança pública pressupõe maior dureza no cumprimento das penas, um rigor maior para que as pessoas que cometam crimes sejam punidas pelos seus crimes. É óbvio que você precisa do sistema de segurança pública funcionando, que inclui judiciário, Ministério Público, além das forças policiais. Então é um desafio muito grande, eu acho que as pesquisas mostram isso. O brasileiro está cada vez mais assustado, com cada vez mais medo de ir às ruas. Você perder, ter cerceado o seu direito de ir e vir, ou como até acontece, infelizmente, no Rio de Janeiro, o Estado perdendo controle em áreas do território, isso é algo inaceitável que nós não podemos achar que é uma coisa normal.
Vou dar um passinho para trás para a gente voltar à isenção do imposto de renda, para deixar claro para a nossa audiência, prefeito, porque a gente tem um número recebido pela ainda atual gestão da Frente Nacional de Prefeitos de uma perda de quase 5 bi com a isenção do imposto de renda. Queria confirmar contigo se esse é o levantamento que vocês têm, mais atual, e se vocês pretendem apresentar alguma proposta alternativa. Vimos na semana passada ali a intenção do PP, levou às mãos do presidente Hugo Mota um projeto alternativo que pode ser considerado, pelo menos parte dele, na votação desse projeto. No que diz respeito aos municípios, é pensado algo nesse sentido quando o senhor fala desse esforço de articulação? Quando nós tivemos aí apontado o deputado Arthur Lira, na última quinta ou sexta-feira, como relator dessa medida, eu acho que fica mais fácil a gente identificar o caminho. O deputado Arthur Lira, não preciso nem dizer, é um deputado experiente, um homem de diálogo, que construiu vários consensos no Congresso Nacional, inclusive a própria reforma tributária, que muitos imaginavam algo impossível. Eu tenho certeza que a gente tem como encontrar caminho ali. O que não pode é ignorar esse prejuízo, essa perda de arrecadação que os municípios vão ter. O que não pode é praticar, por exemplo, compensações, como é o caso da Lei Candir, que era uma compensação para os estados exportadores e que até hoje não se pratica de maneira adequada. Então nós vamos estar abertos para discutir com o relator, obviamente com o Ministério da Fazenda também, a melhor maneira de compensar os municípios brasileiros. Prefeito, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista. A palavra está contigo, Pedro. Boa tarde, prefeito. A gente viu nas mais recentes manifestações em defesa da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro que há um tensionamento muito grande com o PSD, uma pressão muito grande para que o PSD apoie esse movimento. O senhor, como um dos principais quadros do partido, é favorável a essa proposta? Acha que o PSD tem que apoiar a anistia ou não? Não, eu não sou favorável, não. Eu acho que essa é uma posição que dificilmente qualquer partido vai conseguir fechar a questão. Eu acho que essa é uma visão muito independente de cada parlamentar, um encaminhamento do PSD do Rio de Janeiro no sentido de que não se faça essa anistia. O que precisa se ver se tem alguma coisa de gradação de pena, se é mais, se é menos. Isso o próprio Poder Judiciário pode fazer essa revisão, mas a gente entende que a justiça tem que ser soberana nesses casos. Nós não podemos bater palminha para a justiça quando é a favor da gente e querer anular decisões da justiça quando é contra a gente. Aliás, uma das premissas do sistema democrático é respeitar as decisões judiciais. A ruptura com as decisões judiciais é também a ruptura com a democracia. A gente tem o direito de criticar, a gente pode pedir melhorias, a gente pode até protestar, mas respeitar decisões judiciais é fundamental. Esse é o encaminhamento do PSD do Rio de Janeiro. Prefeito, não, ainda sobre a anistia, o senhor é contra. Isso quer dizer que o senhor pode atuar também contrariamente ao avanço dessa proposta junto à bancada federal, porque a gente vê movimentos contrários de outros nomes do partido, atuando favoravelmente para o avanço dessa proposta. O senhor atua como uma voz contrária junto aos deputados? Assim, você sabe que eu fico muito... A gente está discutindo várias coisas aqui, eu agradeço por isso. Enfim, eu diria assim, é óbvio, esse é um tema nacional, tem aí a sua importância, mas eu confesso que eu não vou perder meu tempo atuando nem contra nem a favor. Eu manifestei aqui a minha opinião, não sou parlamentar. O que eu vou dizer para os deputados da bancada do PSD do Rio de Janeiro, que o encaminhamento do PSD do Rio de Janeiro é contrário a essa medida, mas eu acho que o Brasil tem tantos problemas mais importantes, tantos problemas mais emergentes, enfim, e acho que a gente tem que deixar a justiça trabalhar, apurar, houve tentativa de golpe, os elementos são muito fortes, como é que isso é conduzido, isso é papel do Poder Judiciário, a gente tem que aguardar. Prefeito, um dos problemas são as chuvas, que têm afetado o Rio de Janeiro num volume bastante alto. Como a Prefeitura está se preparando para lidar com esse quadro, para que ele não fique se repetindo? Porque vem essa época do ano, a gente vê São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, sempre enfrentando esses alagamentos. Que medidas concretas podem ser adotadas para evitar esse quadro? Esse verão, no caso do Rio, foi até um verão sob esse aspecto bom. A gente teve um período de muita seca,
né? Então foi um dos verões com menos índice pluviométrico que a gente teve. Tivemos agora 2, 3 dias de chuvas sem maiores consequências para a cidade, né? A gente tem que entender que o Rio sempre teve temporal, né? Para a gente aqui já se preparar para os negacionistas, né? O Rio sempre teve temporal, mas de fato você tem uma assiduidade, tem tido nos últimos anos, com exceção desse ano, uma frequência maior desses eventos extremos. A cidade do Rio tem um centro de operações, tem todo um sistema de alerta, de sirene, foi a primeira do Brasil a ter radar próprio, a ter alerta, a ter sirene, a ter treinamento, né? Isso minimiza muito os impactos. Agora, a gente precisa entender que nós vamos ter que nos acostumar a viver com essa incidência maior de eventos extremos e os impactos que eles causam nas cidades. Algumas vezes você vai ter soluções de infraestrutura que podem ser dadas, vai fazer uma obra de contenção, vai construir um piscinão, vai melhorar a drenagem de uma rua. E outras oportunidades não, a chuva é tão intensa, em tanta quantidade, que nos cabe buscar preservar vidas, evitar que o transtorno seja maior do que ele já é. Esse é o esforço que a gente faz na cidade do Rio de Janeiro e eu acho que tem sido, inclusive, ajudado a criar uma cultura em todo o Brasil. Pedro, quer fazer a última? Aqui em São Paulo, prefeito, há uma tentativa do prefeito Ricardo Nunes de transformar a Guarda Civil Metropolitana em polícia metropolitana. O senhor tem a ideia de fazer o mesmo no Rio de Janeiro? O que o senhor acha dessa ideia de mudar o nome? Eu acho que é uma questão de nomenclatura, né? Aqui no Rio a gente está chamando de Força Municipal de Segurança, né? Enfim, eu respeito, acho que o prefeito Ricardo Nunes tem a legitimidade de quem foi eleito prefeito agora, disputou uma eleição, aliás, uma eleição tanto quanto dura, saiu fortalecido do processo eleitoral e acho que ele tem o direito, o dever de dar o nome, se ele entende que é Polícia Municipal, Polícia Metropolitana. Eu não vejo o menor problema nisso, a gente do Rio chama de Força Municipal de Segurança, enfim, com essas atribuições aqui que eu já disse um pouco, né? Eu acho que esse é um debate menos relevante para esse desafio enorme da segurança pública. Então, o que a gente precisa é de uma força municipal, uma polícia municipal que tenha uma remuneração adequada, que ela possa estar atuando, saia para a rua sabendo que circuito vai percorrer, que tipo de ação tem que tomar, que ela seja bem treinada, que ela seja bem cobrada. Esse é o esforço que nós vamos fazer na cidade do Rio de Janeiro. Prefeito, eu sei que nosso tempo, a gente já está acabando a entrevista, mas eu sou jornalista e meu papel é insistir. Eu sei que o senhor quer olhar para 2025, mas o senhor vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026? Uma última tentativa aqui. Não, não vou não. Sou candidato a ficar na prefeitura do Rio. Eu estou igual aquele filme que ganhou o Oscar. Ainda estou aqui. 4 vezes. Valeu. Obrigada, prefeito. Conversamos com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, agora também presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Um bom trabalho no novo desafio também. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, pela atenção.